Olá, muito boa tarde. Hoje eu quero começar orando, colocando esse momento na presença do Senhor, né, entregando a Ele, né, todo esse momento de compartilhar a palavra dele com você que está assistindo esse vídeo. Então, vamos começar, porque a palavra de hoje vai falar tremendamente ao nosso coração. Já falou ao meu, por isso eu decidi compartilhar. Então, eu creio que vai falar também ao seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, louvado, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Deus, eu oro nessa hora para que o Senhor envie os teus anjos para repreender toda ação maligna, toda retaliação que tente impedir a gravação desse vídeo, meu Deus. Senhor, toda distração, Pai, toda seta do inimigo, todo laço do passarinheiro faz cair por terra. Nesta hora, que esse ambiente, Senhor, aonde eu estou e aonde essa pessoa que está assistindo esse vídeo seja inundado pela tua glória, pela tua graça, pelo teu poder, e que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para agir em nós e através de nós. Que essa palavra, Senhor, não seja apenas uma história, mas seja exatamente aquilo que ela é, como uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas. Senhor, é a palavra, Pai, que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que nos salva. Senhor, então eu peço, Pai, que o Senhor venha com todo o seu poder manifestar em nós aquilo que é a tua vontade, com teu espírito de sabedoria e revelação, e falar, Senhor, aos nossos corações, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu olho tá bem irritadinho hoje. Eu vou ler então a palavra hoje que está em 2 Samuel, capítulo 4, onde a Bíblia vai contar a história da morte de Ibosete, né, filho do rei Saul. Então vamos ler o capítulo inteiro. É um capítulo curto, não é um capítulo muito grande. Então eu vou começar lendo do versículo 1. Amém? Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner, morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel temeu. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas. Era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beorita, dos filhos de Benjamim, porque também em Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beoritas para Gitaim, e ali tem peregrinado até os dias de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beorita, Recabe e Maanã, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir em pleno meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baanã, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, o feriram e o mataram. E lhe cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Ibosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje o teu rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, Beorita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a adversidade. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais o ímpio homem que matara um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus homens para que o matassem. E cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e o sepultaram na sepultura de Abner,
em Hebrom. Aqui no capítulo 4, a gente vai chegar num momento, né, que antecede a coroação de Davi no capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outra hora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Lá no capítulo, no versículo... Vamos continuar. Hebrom perante o Senhor e ungindo Davi rei sobre Israel. Então vamos lá. No versículo 2, a gente vai ver que todos os reinos, né, de Israel vieram a Davi e disseram a ele: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo com Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Amém? Por que eu comecei aqui no capítulo 4? Para falar daquilo que Deus, né? Para falar daquilo que Deus fez na vida de Davi. Porque aqui no capítulo 4 é quando morre o último descendente de Saul capaz de reinar sobre Israel, né? E nós vamos ver uma ação de Davi que poucos, muito poucos, talvez ninguém tivesse. Quando Saul é morto pelos filisteus, Saul e Jonatas são mortos na guerra contra os filisteus, ao contrário do que muitos fariam em comemorar a morte de Davi, de Jonatas e a morte de Saul, Davi ele chora, ele se entristece, ele se angustia, né? Ele sofre com a morte de Saul, ele sofre com a morte de Jonatas. A gente vai ver na palavra do Senhor aqui em alguns capítulos atrás que Saul e Jonatas eles se amavam verdadeiramente como irmãos. Então a morte de Jonatas, né, filho de Saul, foi na verdade uma grande perda para Davi, né? E nós vamos vendo aqui Deus costurando, né, costurando o caminho de Davi para chegar ao trono de Israel. Quando Davi é ungido rei por Samuel, lá ainda quando ele morava na casa do seu pai Jessé, e ele é ungido lá em Belém ainda, né, por Samuel como rei, ele ainda era um menino, né? E nós vamos ver Davi se comportando e esperando o tempo da promessa do Senhor se cumprir. Em nenhum momento nós vamos ver Davi conjecturando, forjando ou tentando, né, alcançar o trono de Israel, porque ele já sabia qual era a promessa, ele já tinha a palavra decretada sobre sua vida, mas ele não faz absolutamente nada contra Saul, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. Ele simplesmente espera, e quando os homens dele tentam incitá-lo para fazer mal contra Saul, ele diz: ai daquele a quem tocar o ungido do Senhor, porque ele reconhecia Saul como um homem que tinha sido ungido pelo Senhor, né? E nós vamos ver que o Espírito de Deus já não estava com Saul, mas mesmo assim, Davi, que já era ungido para ser rei de Israel, ele não se levanta, ele não se aproveita das oportunidades de matar Saul para ocupar o trono de Israel, né? Muito pelo contrário, ele tem a oportunidade de matar e ele não mata, né? Ele espera as coisas acontecerem. Então, na guerra contra os filisteus, morre Saul e seu filho Jonatas, que era aquele que com certeza assumiria o trono de Israel no lugar de Saul, mas ali naquela guerra Deus elimina os dois principais, né, homens capazes de assumir, de continuarem no reino de Israel, né? Saul, que era rei, e Jonatas, seu filho, né? Então nós vamos ver aqui uma grande perda. Porém, ainda assim, Abner, que era capitão, né, o general do exército de Saul, ele começa a ganhar força, a ganhar poder, porque ele continua na guerra, ele continua batalhando, né, em nome de Saul, ele continua agindo como um general do exército de Saul, ao ponto de ir lá e levantar o próprio Isbosete, filho de Saul, que até então a gente não tinha,
né, ouvido falar assim com tanta força, porque o filho de Saul em qual a Bíblia foca até então é Jonatas. E nós vamos ver aqui Isbosete surgindo quando Abner vai até ele e diz: você é o filho de Saul, você é o próximo rei de Israel, e levanta Isbosete como rei de Israel, né? E surpreendentemente, para quem vai lendo 1 Samuel até chegar aqui, Isbosete, quando ele surge, ele é uma grande surpresa, na verdade. E Abner, quando ele começa a ganhar força, porque ele continua guerreando em nome, né, de Saul, mesmo Saul estando morto, ele é um homem respeitado, ele é um homem de guerra, um homem com poder de exército, né? Então, Davi continua esperando. Davi já tinha sido levantado como rei de Judá, mas ele continua fazendo aquilo que cabe a ele naquele tempo, que é reinando sobre Judá e esperando o tempo da sua promessa, né? E Abner, ele começa a perceber que Davi, sem precisar se autoexaltar, começa a ganhar força entre as tribos de Israel, e ele próprio vai até Davi para tentar fazer um acordo. Davi faz esse acordo com Abner, dispensa ele em paz, porém ele é morto por 2 homens de Davi, né, pelas costas de Davi, sem que Davi fosse avisado, e eles matam Abner. Quando Abner está voltando para Israel, eles matam Abner, né, nesse caminho, nesse retorno para casa. E quando Davi fica sabendo mais uma vez, né, ele teria todos os motivos para comemorar, para se alegrar, em ter menos um obstáculo na sua vida, em ter menos uma barreira para impedir o cumprimento da sua promessa, para impedir que ele chegasse aonde Deus tinha lhe dito que ele chegaria lá atrás, quando ele ainda era um menino, né? Mas não, Davi se entristece com a morte de Abner, e ele não mata Joabe, seu irmão, mas ele fica muito, muito triste com a morte, né, de Abner. Ele não mata Joabe, seu irmão, mas ele fica muito triste com a morte de Abner, né? E em seguida, homens de confiança de Isbosete matam Isbosete, o último herdeiro de Saul, capaz de assumir o trono, porque nós vamos ver depois, mais para frente, um filho de Jonatas, né? Mefibosete, que era coxo, ele não tinha condições de assumir um reinado pelas suas condições físicas, não tinha poder, não tinha nenhuma autoridade para assumir o reinado. Então, e ele só aparece depois que Davi já é consagrado rei, porque o próprio Davi pergunta se não há mais ninguém de Saul vivo para que ele pudesse retribuir, né? Então vamos lá. Quando Isbosete morre, os anciãos de todas as tribos de Israel vão ter com Davi, ou quase todas, vão ter com Davi justamente para levantá-lo como rei, agora não só de Judá, mas de todas as tribos de Israel. E ele passa a ser o rei. E aí se cumpre a grande promessa na vida de Davi. Mas o que me chamou a atenção foi o comportamento de Davi diante das mortes que foram ali acontecendo. A morte de Saul, a morte de Jonas, de Abner, depois de Isbosete, que ele poderia ter comemorado, porque a maioria de nós, quando vemos os obstáculos sendo arrancado das nossas vidas, né, sendo retirado das nossas vidas, nós vamos comemorando, menos um, menos um, menos um, menos um. Mas Davi não. Davi, aqui eu refleti, né, o porquê que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele realmente tinha um coração quebrantado, um coração de paz, um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração disposto a verdadeiramente cumprir o propósito de Deus, confiando de que ele não precisava fazer nada, não precisava ter nenhuma atitude, né, que o apressasse, que o empurrasse para o cumprimento da sua promessa, porque Deus estava cuidando dele. Deus é o dono do tempo, Deus é aquele que prometeu e vai cumprir. Essa era a atitude do coração de Davi. Ele sabia que Deus iria fazer ele chegar no tempo certo e na hora certa. Então ele não precisava levantar uma única espada para matar Saul, como ele teve a oportunidade, ou mandar matar Jonatas, ou mandar matar Isbosete, ou mandar matar Abner. Ele
Muito pelo contrário, ele vai se entristecendo, ele fica arrasado com essas mortes. E nós vemos aqui um homem chamado para ser o rei de Israel, um homem segundo o coração do Senhor. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você é: não importa o tempo que você está enfrentando para alcançar, para vivenciar, para chegar no time de viver a promessa de Deus, porque Ele está cuidando de todas as etapas que você precisa para chegar onde você tem que chegar. Então, você não precisa, né, pular etapas ou passar por cima de outras pessoas ou por cima de circunstâncias para chegar aonde Deus deseja te colocar. Você vai chegar lá quando a sua confiança estiver plenamente depositada no Senhor, porque Ele vai mover todas as coisas ao seu redor para te colocar no lugar aonde Ele disse que te colocaria. Amém? Confie no Senhor, espere no Senhor pacientemente, porque Ele é aquele que cumpre a sua promessa. Então não é o seu esforço, não é o que você faz, não é as atitudes que você tem no sentido de tentar adiantar o processo. É a sua atitude de confiar no Senhor, de se posicionar de forma correta diante daquilo que Deus lhe mandou fazer. Né? Deus, quando Ele me mandou vir de volta do Brasil para Portugal, a única instrução que o Senhor me deu foi: vai, confia em mim e eu farei acontecer na sua vida. E é o que Deus tem feito, né? Eu vim, quem já ouviu a minha história sabe, eu vim para cá com 2 malas de roupa, apenas com a palavra do Senhor sobre a minha vida. E a única coisa que eu tenho feito é confiar no Senhor, buscar a sua presença, ler a sua palavra. E todos os dias, quando a ansiedade, quando a angústia tenta me abater e me fazer ter atitudes que não são atitudes que Deus quer que eu tenha, eu vou pro joelho e oro: Senhor, novamente a ansiedade está tentando tomar conta do meu coração. Ajuda-me a permanecer aonde o Senhor me disse para estar. Então que nós possamos ter a atitude de Davi, de confiar plenamente no Senhor, ao ponto de nos entristecer se alguma coisa ao nosso redor acontecer, como as mortes que Davi vivenciou, mas que não foram coisas boas diante dos seus olhos, ao ponto dele se entristecer, né, com atitudes de que outras pessoas são prejudicadas e até mortas por nossa causa. Não é isso que nós queremos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele é aquele que vai montar o quebra-cabeça das nossas vidas, se nós permitirmos que Ele assim o faça. Amém? Então, que Deus abençoe a você e a sua família. Descansa o teu coração, né? Descansa o teu coração. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.